Fala pessoal, tudo certo? Então, no vídeo de hoje, vamos retomar a nossa história do livro O Abismo, né? Vamos dar sequência, né, nos próximos capítulos e vamos adentrar um pouco mais nas esferas e nas camadas mais profundas da crosta da Terra hoje, onde teremos vários diálogos entre Orcus e André Luiz e teremos novos personagens também entrando na história. Então não perca esse vídeo, acompanhe até o final, que vai ser uma jornada muito interessante. Então, no vídeo anterior, eu dei início a essa história explicando o contexto em que ela iria se passar, né? E eu iniciei então lendo o capítulo 1 e 2. E hoje, então, nós vamos continuar no capítulo 3, 4, 5 e 6. O capítulo 3, o nome dele é A Terra. E ele já começa com um diálogo em que Orcus fala: "Daqui, meu filho, contemplará a Terra. O planeta gira no espaço há milhões de anos, impulsionado pelas forças vivas da vida. Como ele, trilhões e trilhões de outros giram na marcha ascensional dos mundos. E neles a vida se expande em todas as formas e em múltiplas manifestações." Olha que rica essa frase que ele fala, né? Nos dando a dimensão da vida como um todo, né? No universo, onde trilhões e trilhões de outros mundos giram na sua marcha ascensional, né? Rumo à ascensão espiritual, tanto do mundo como daqueles que vivem neles. E aí eles seguem, né, um diálogo, né, em que Orcus explica o contexto da proposta dele, né, dizendo que eles iriam entrar nas camadas mais profundas da Terra, até o momento em que eles começam, de fato, a descer em direção à Terra, né, lembrando que no capítulo 2 eles viam a Terra de fora, né, como se eles estivessem mais ou menos na altura da Lua, né, a 335 mil quilômetros de distância. E aí ele relata, né, o espírito de André Luiz, que ele começa a descer então em direção à Terra como se fosse um míssil, assim, né? E ele contempla Orcus ao seu lado, descendo também em alta velocidade, e ele começa a se questionar, né, se aquilo que ele está vendo de fato é real, né? Assim, mesmo que momentaneamente ele pensa isso. E aí Orcus automaticamente já responde para ele, né, que sim, aquilo é real, e que ao passar a atmosfera da Terra, ele vai começar a sentir no seu corpo espiritual a densidade do local que eles vão entrar, que é justamente abaixo da crosta onde nós vivemos, né? O capítulo 3, então, é um capítulo curto, né, em que inicia-se essa descida, né, em direção ao planeta. E o capítulo 4, de nome Na Subcrosta, então eles de fato adentram na faixa vibratória, né, do planeta, na crosta, e aí o espírito de André Luiz também questiona, né? Mas como assim entrar na crosta da Terra, né? Como que isso é possível se nós vivemos aqui, né, no mundo físico e, né, não tem como a gente penetrar, né, varar a crosta? E aí o espírito Orcus responde: "Estamos atravessando a crosta. Sim, a crosta da Terra. Você não pode compreender bem o problema porque ainda vê com os olhos de homem do mundo. Eu, porém, vejo com os olhos do espírito." Aí o espírito André Luiz responde, pergunta na realidade: "Mas a Terra não é compacta, dura, intransponível?" E Orcus responde: "Não, não é bem isso. A Terra é compacta e oferece resistência aos corpos de certa densidade, como os que existem na sua superfície. O homem, pela sua densidade física e pela densidade dos objetos que fazem parte do seu mundo, encontra a Terra dura, difícil de ser vencida ou varada. Mas, para a densidade dos espíritos, a crosta terrestre, como você está vendo, é apenas um turbilhão de poeira em movimento." Então, pegamos a relação, por exemplo, da água, né? Em que a água tem a sua densidade específica. Por exemplo, se nós botarmos uma madeira em cima dela, essa madeira vai flutuar, né? Pelo fato da densidade da madeira ser menor. Agora, se nós colocarmos um ferro, por exemplo, né, uma estrutura de aço, ele vai afundar. Então, é mais ou menos essa mesma relação que nós temos com a Terra, né? O espírito age da mesma forma, né? Pelo fato do espírito ter uma densidade mais relativa, ele consegue
densificar, por exemplo, né, o seu espírito a ponto de conseguir penetrar nas camadas mais profundas do mundo. E é exatamente dessa forma que o mundo astral funciona, né? Aqueles espíritos que encontram-se presos nos abismos, no umbral, né? São espíritos ainda com uma densidade muito grande em seu espírito, muito pesados. Então eles não conseguem alcançar os locais mais etéreos, né, digamos assim, com uma elevação vibratória espiritual maior. Justamente pelo fato deles possuírem a densidade perispiritual deles ainda muito pesada, muito forte, né? E aí ele fica espantado com essa situação, né? Por ser uma novidade para ele, né? Ele não sabia da possibilidade, né, de poder entrar de fato nas entranhas, né, do planeta. E aí ele, né, fica surpreso, fica curioso. Fiquei assombrado. Nunca supus que se pudesse penetrar daquela forma o seio da Terra. Mas e o calor? Não diz a ciência que cada 33 metros de descida corresponde ao aumento gradativo de 1 grau de calor? E aí o espírito de Orcus responde: e o que tem isso? É verdadeira a afirmativa científica terrestre, mas isso não nos impede de penetrar a Terra adentro, nem nos atinge. Calei-me, de novo admirado. Enquanto meditava, prosseguia na descida vertiginosa sob o controle poderoso de Orcus. Vamos parar, exclamou o espírito de repente. Pude observar que nos aproximávamos de imensas cordilheiras que exibiam pináculos inacessíveis se vistos de baixo. Além deles, nas profundezas, abismos escuros se abriam aos nossos olhos acostumados agora à visão panorâmica das alturas. Vocês lembram quando eu falei no vídeo anterior que nós precisávamos ter uma mente aberta, né, para podermos acompanhar essa história? Então, começou por aqui, né? De que forma que existem cordilheiras no interior do planeta, né? As cordilheiras, até onde a gente sabe, ficam na parte externa, né? Justamente isso que tornam elas cordilheiras, né? Por sobressaírem, né, ao nível geral da crosta terrestre. Então, como que nós temos cordilheiras agora no mundo astral? De que forma isso é possível? Vamos entrar ainda nesse mérito na história, mas só fazendo um pequeno comentário, né? Nas obras de Kardec, ele fala que em qualquer lugar do astral que nós formos, tanto superior como inferior, nós teremos terra firme para pisar. Então, o fato desses espíritos estarem numa densidade maior apenas troca eles de faixa vibratória. Mas o planeta, entendam que essa marcha de descida é uma descida vibratória, não é uma descida física, né? Em que o espírito simplesmente ruma ao interior da Terra, não. Ele ruma ao interior da Terra, mas também há uma diminuição na vibração dele, tornando-o mais denso, tornando mais pesado o seu espírito, diminuindo o grau da intensidade dessa vibração, e aí sim acontece essa marcha vibracional da descida. E aí, obviamente, ele vai ter terra firme para pisar, vai ter o que há aqui, vai ter água, vai ter cordilheira, vai ter vale, vai ter todas as condições físicas que nós temos, só que em outra dimensão. Por isso que nós falamos que a ciência é que vai descortinar o mundo astral e o mundo dos espíritos, simplesmente observando esse fato de que a vida existe em muitos planos, porém com faixas de vibração diferentes, que são, nada mais são, na verdade, do que os mundos paralelos. E aí eles seguem, né, uma série de conversas, e em seguida pousamos na ponta de um penhasco, continuou. Vencemos, felizmente, a poeira terrestre, explicou o mensageiro. Aqui por pouco estaremos seguros. Ficamos de pé. Ventos úmidos gemiam naquelas regiões sombrias. Vejam, ventos, né? Leve claridade se filtrava através da poeira que turbilhonava acima de nossas cabeças. E aí ele segue, né, fazendo uma observação do local, né, narrando que existem picos muito altos e nada de muito diferente do que nós temos no mundo físico. E aí ele questiona, né, não foi por aqui que se passou Dante Alighieri, que eu comentei no primeiro vídeo sobre esse livro, em que Dante Alighieri visita as camadas do inferno, né, através da sua obra Divina Comédia, no Inferno de Dante. E aí ele faz essa pergunta, e Orcus responde, não, ele seguiu outro caminho, esclareceu. Dante buscava outras regiões, no entanto, se for permitido, passaremos um dia por onde ele passou.
Senti um arrepio. Estaríamos a caminho do inferno? E aí se encerra o capítulo 4. Entrando então no capítulo 5, capítulo com o nome Gabriel. E aí ele inicia esse capítulo narrando o fato de Orcus, em algum momento em que ele divisava e mirava esses penhascos e admirava, né, toda aquela situação, Orcus passa a mão espalmada como se desse um passe, assim, né, aplicasse uma energia em André Luiz, né, e ele sente uma tontura, assim, né, como se ele fosse ter uma vertigem. Cintilações de grande intensidade invadiam-me as pupilas dilatadas. Parecia-me que um sol de luz branca penetrava a minha mente e que eu, ofuscado, iria precipitar-me nas alturas. Súbito, em pleno abismo, estarrecido, divisei formas diáfanas, puras, cristalinas, que se moviam sobre os rochedos e os penhascos. Formas angélicas movimentavam-se naquela vastidão. Figuras de pureza lirial transportavam-se através do espaço. E aí ele segue por um tempo aqui narrando esse fato dele estar vendo formas angélicas, né, em cima desses penhascos. E aí ele começa a se questionar, né, o que era aquilo, o que ele estava vendo num local teoricamente obscuro, né, onde nem a luz do sol passava direito, né, era uma penumbra assim, né. O que esses espíritos angélicos estavam fazendo nesse local? E aí ele continua. Acreditei enlouquecer. Pousado no penhasco mais elevado e pontiagudo, com longas asas, descendo-lhe sobre as espáduas cintilantes, um anjo de sublime e divina beleza dominava o abismo. Aquele é Gabriel, que assiste diante de Deus, declarou Orcus, com acento carinhoso e profundo. Senti que o meu instrutor, ao dizer essas palavras, falara com quem expressa um sentimento que eu desconhecia. Era um respeito e amor ao mesmo tempo, e também era uma revelação que me fazia. Levantei o olhar para o anjo, e verifiquei que de seu coração poderosas forças jorravam sobre o abismo, e pouco a pouco milhares de cintilações como uma chuva de estrelas iluminavam frouxamente as sombras. No fundo, formas estranhas tocadas pela luz principiavam a mover-se. Gemidos e soluços elevaram-se então das trevas e contemplei horrorizado hordas inteiras de milhões de criaturas que, agarradas ao solo ou ocultas nas reentrâncias, arrastavam-se como animais naquelas vastidões. Lembravam répteis ou lagartas que não se animavam a ver a luz. Aquilo que você vê, meu filho, exclamou Orcus, são uma infinidade de seres que, pela permanência no mal, conquistaram a infelicidade de vagar nas trevas, no seio da terra. Agarram-se agora desesperados à Mãe Terra, como crianças cegas que desejassem sugar os seus seios fortes e ubertosos. Na realidade, alimentam-se agora do magnetismo terrestre e vagam inconscientes, paralisadas no interior de si mesmos como lesmas humanas, incapazes de gravitar para Deus. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Não sei dizer porquê, estranhos soluços vieram-me à garganta e uma espécie de estranha compaixão assaltou-me a alma, alastrando-se por todo o meu organismo espiritual. Gabriel, sobre o abismo, parecia amoroso pássaro de dimensões indescritíveis, alimentando o abismo como o sol do alto do firmamento alimenta a terra. Quem não ficou sem fôlego nessa narração, né, de André Luiz, não prestou atenção, porque, olha, ele relata ter visto anjos, né? E ele, enquanto espírito, fica espantado por isso, né? Até então ele não havia tido a oportunidade. E ao mesmo tempo em que ele vê esses anjos, principalmente Gabriel, emanando uma luz tão poderosa e tão forte do seu coração, essa mesma luz que ele jorra é a luz que ilumina esses espíritos que são fixados ainda ao mal e que de tanto que se fixaram nesse mal acabam
regredindo a sua forma espiritual, tornando-se literalmente vermes no astral, a agarrar-se à terra. Então, olha que pesado, ao mesmo tempo interessante essa informação que ele nos traz, né? Então, existem espíritos que de tão agarrados e de tão apegados à questão da maldade, continuam a viver no astral como literalmente animais e vermes. E entrando então na última parte do vídeo de hoje, entraremos agora no capítulo 6, capítulo de nome Sob a Luz do Sol Espiritual. Era claro que não poderíamos nos aproximar do anjo. A luz intensa que explodia de sua alma ofuscava os nossos olhos. Estamos a uma distância incalculável de Gabriel, exclamou Orcus. E mesmo que quiséssemos ir até lá, não poderíamos. Lembra-se da parábola de Lázaro do Evangelho? A nossa situação é quase a mesma. Fiquei silencioso. Como somos insignificantes perante a grandeza da vida? Da miséria daquelas criaturas rojadas no solo de rastos até a perfeição daquele anjo pairando sobre o abismo, havia uma distância de milhões de anos de evolução. Gabriel era a luz, e aqueles infelizes representavam as trevas mais intensas. Nós, porém, não éramos nem luz, nem sombras. Ou seja, olha a perfeição da vida, né? Isso significa que esses seres que estão rastejando hoje, com o decorrer dos milhões e milhões de anos, não poderão alcançar, através da sua evolução espiritual, a mesma categoria daquele anjo? É exatamente esse o sentido da vida, né? A evolução, o aprendizado. Alcançamos a perfeição através da experiência e das experiências, principalmente no mundo físico, né? Por isso a necessidade de encarnarmos, por isso a necessidade de passarmos por diversas situações no mundo físico, por problemas, por aprendizados, por estudos, pela prática do bem. E é isso que nos diferencia dos espíritos trevosos e dos espíritos já iluminados. Nós estamos no meio do caminho ainda, mas o nosso caminho nos mostra que teremos muito trabalho, sim, mas também que alcançaremos, no fim dessa jornada, um local jamais imaginado por nós mesmos, uma felicidade, uma alegria, uma capacidade de auxílio e de trabalho junto com Deus. Mas sim, teremos muitos desafios e muitas situações para vivermos ainda. Por isso devemos nos manter fortes e com fé de que um dia alcançaremos o local almejado. E aí, André Luiz começa um debate com ele mesmo, né, da incapacidade dele, enfim, da pequeneza dele diante desses espíritos, e aí Orcus interfere, né, nesse debate interno e fala: meu filho, diante da grandeza de Deus, todos são infinitamente pequenos. No entanto, todos nós poderemos marchar ao encontro da luz, o que já é uma bênção divina, não acha? Concordei com ele. Sem mais palavras, levando-me pela mão, Orcus iniciou a descida pelos despenhadeiros de declive. O voo naquelas zonas mais baixas não se torna impossível, mas além de perdermos as melhores oportunidades de aprendizado, levantaríamos um clamor inútil, pois que essas criaturas que vivem nas trevas acreditariam que somos enviados celestes para salvá-las, explicou Orcus. Agora iremos a pé. Infelizmente, pouco poderíamos fazer em favor delas. Permanecem na mais rígida inconsciência. Ou seja, eles poderiam, né, utilizar essa técnica de voo, de levitação, mas não irão pelo fato de, primeiro, chamarem muita atenção, né, e não é o que eles querem nesse momento, e segundo, até mesmo para não desequilibrar mais ainda, né, aqueles espíritos que encontram-se naquela situação. Então, e até mesmo para uma questão de maior aproveitamento do aprendizado e poder viver experiências que voando ou levitando eles não poderiam, então eles vão seguir essa jornada de descida a pé. Ele começa a visualizar muitos cânions, né, muitos vales, paredões enormes ao seu lado. E aí, de repente, Orcus estacou.
À nossa frente, numa espécie de furna, um verdadeiro gigante completamente nu obstruía-nos o caminho. Tamanho descomunal. Espáduas nuas. Corpo de uma cor semelhante à prata. Cabelos encaracolados. Velho, de uma velhice moça, porém, que parecia não ter idade. Isso é, tinha-se a impressão que aquela criatura era milenar e que, no entanto, parara no tempo. Parecia um deus antigo. Quem sois? Perguntou-nos. Somos humildes viajores em busca de consolo ao nosso sofrimento. Não sabeis que estáis nos infernos e que aqui não há consolo nem esperança? Aqueles que entram não podem mais sair, porque se até aqui vieram, é por terem a alma endurecida no mal. Compreendendo, disse Orcus, mas para Deus nada é impossível. E todo pecador arrependido encontrará a oportunidade de salvar-se. Não há oportunidade para os maus. Tão forte foi o berro do gigante que a sua voz ecoou por todo o abismo e ao mesmo tempo uma onda efusiante de gritos de desespero levantou-se por toda a parte. Desespero e dor, aquelas formas agarradas ao solo, gemeram e gritaram assombrosamente. Um verdadeiro turbilhão se fez em mim. Pensei que ia perder os sentidos, mas Orcus delicadamente colocou a mão sobre meus ombros e me restabeleci. Voltem, voltem. Não ouvem a minha voz? Falou o gigante. Daqui ninguém sairá nem voltará. Para trás. Senti um grande medo e vi-me pequenininho e frágil em face daqueles dois gigantes. Orcus e Palaton. Este era o nome do guardador do primeiro portal, no primeiro declive por onde entráramos. Coisa estranha, sem saber explicar como, percebi que uma luz de muito alto atingia Palaton. Luz suave, de luar. Olhei e vi que um raio safirino descia com um fio pela ponta do penhasco onde se postara Gabriel, e atingira o gigante. Este encolheu-se todo, agarrou-se às rochas, escondendo o rosto, e disse com uma criança amuada: podem passar, protegidos da luz. Nós passamos silenciosos. Eu temia. Orcus, sereno, porém, rígido e enérgico, parecia uma estátua. Não ousei olhá-lo, porque ele mesmo me assustava naquelas solidões. Em breve chegamos a um estreitamento do caminho na rocha que mal dava para passar um homem. O caminho estreito terminava numa série infinita e incontável de pequenos degraus. Desçam, desçam ao abismo, exclamou atrás de nós Palaton. Lá no fundo estão aqueles que não têm mais esperança. Fiquei transido de pavor. Orcus, porém, caminhava sempre como quem sabia o que queria e o que buscava. Olha o espetáculo que nós acabamos de ouvir. Para começar, a questão desse gigante exercer o papel de guardião, de protetor, ou aquele que cuida das entradas desse local. Então, aí entra um outro questionamento, o porquê que ele precisa ser um gigante, por que ele precisa ter essa forma que causa espanto, que causa medo? Porque é justamente isso que funciona contra esses espíritos do mal, Coisas belas, magníficas, não tem muito efeito contra eles. Então precisa ser algo imponente, algo forte, algo que vá trazer um certo grau de respeito, Então, justamente por isso que temos um espírito desse grau e desse nível, guardando. Então, tudo no mundo astral funciona da forma que tem que funcionar. E a espiritualidade de luz utiliza também, de certa forma, os espíritos perdidos e espíritos das trevas também em favor do progresso, O caos serve à ordem, e essa é a regra, Então, está tudo no seu devido local. E a partir disso, nós terminamos o vídeo de hoje, no capítulo 6. E nos próximos capítulos entraremos em outras esferas, em outros locais. Visualizaremos espíritos já em outros graus ainda piores do que esse. E seguimos, então, essa jornada desse livro. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, curta e compartilha, segue o canal, se inscreve que é muito importante, e até uma próxima.
Deus.